Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Maravilha, bom dia minha gente, paz, saúde e prosperidade para você em mais uma manhã do Agir de Deus, manhã especial, manhã maravilhosa. Hoje já é dia 26 de agosto de 2025, terça-feira especial. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, você que já estava ouvindo a gente desde as 8h30. Estamos aqui para juntos termos um momento de fé, momento da palavra e também vamos orar com todos vocês nesta manhã especial. Então você pode, se você quiser mandar o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp, o 99615-5162, 99615-5162, código 41. Você pede oração, você confirma a sua audiência, você conta um testemunho, se puder mandar por escrito, melhor ainda, fica mais fácil da gente ler aqui a sua participação e cremos que tem provisão chegando para você. Tem gente ouvindo a gente lá em Portugal, olha só, de Portugal, ouvindo a gente, a pessoa é de Curitiba, mas está lá em Portugal, né? Ouvindo Alan Rafael, obrigado pela participação aí. Também a Maria Célia está ouvindo a gente em Mariápolis, também conosco aqui no Brasil. E a Sônia Oliveira também já escreveu bom dia, ouvindo a gente. E ela escreveu Deus abençoe a todos vocês. Maravilha. Também a ouvinte Neuza também escreveu a paz, pastores Edson e Eva, de Curitiba, ouvindo vocês, a Neuza Cavalheiro também. Olha que bacana, algumas pessoas já estão aqui escrevendo aqui a sua participação. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, e estamos juntos. E é aquela frase que eu tenho dito, né? Juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Então vem com a gente, você também, nesta manhã. Se tem gente nova com a gente, quem sabe tem alguém pela primeira vez, que legal, que bacana mesmo, seja bem-vindo pela primeira vez com a gente. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, esse horário nobre, em que a gente entra aí na sua casa. A gente agradece, inclusive, você que permite, né, a gente entrar aí dentro da sua casa, aí, através da voz, pelo rádio ou pela internet. Que bacana, obrigado. E você também que nos ouve aí na sua empresa, você que já está no trabalho, trabalhando, no seu escritório, na sua loja, no seu comércio, enfim, você que está conectado com a gente. O importante é que todos nós estamos aqui nessa fé maravilhosa e cremos que Deus tem provisão para nós. E esse texto que eu tirei agora há pouco aqui, Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Nós vamos ter o momento do clamor para todas as pessoas que estão com a gente. Vamos formar aqui hoje uma grande corrente de oração, de Curitiba para o Paraná, para o Brasil, para as nações. Vamos juntos clamar a Deus, né? Pela misericórdia de Deus. Vamos buscar ao Todo-Poderoso, vamos orar pelas cidades, vamos orar pela nação, pelo Brasil. Também Jeremias 33, verso 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Então vamos declarar, abençoar famílias, abençoar a sua cidade. Qual é a sua cidade? Passa pra gente aqui. De qual região do Brasil? Qual é o nome da sua cidade? Fala pra gente. Escreva aí, manda num zap aí, ó. Se você está assistindo, pelo Face, escreva embaixo qual é a tua cidade. Só a cidade, não precisa colocar a tua rua, né? Só a cidade, né? Se você é de Curitiba, coloca Curitiba ou coloca o bairro de Curitiba aí. Enfim, estamos aqui para ser bênção nas mãos de Deus, para abençoar você e que venha um tempo profético de milagres, de maravilha, de cura, de restauração e haja um despertamento espiritual em todos nós, em nossa nação, e cremos que Deus está intervindo e fará maravilhas, como sempre fez, e Ele fará no dia de hoje. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pela manhã te buscarei, isso mesmo, buscando ao Senhor. Pastor Eva com você nesta manhã,
de fé, de unção, de milagre, de renovo, de paz, chegando aos corações, de longe, de perto. Você, simpatizante, você, colaborador, você que já faz parte aí da família Agindo Deus Quem Impedirá, e diz até que é um culto no seu lar, que são momentos de fé, esperança, amor, prosperidade, cura, salvação e libertação. Tudo isso vem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que age, opera e transforma situações, transforma ambientes quando você é sarado, quando você é curado, quando você é fortalecido pela força do Pai, pela força do Filho, pela força do Espírito Santo que age na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos, e ele vai transformando a minha vida, a sua vida em atitudes que são benéficas. Os benefícios do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor que vem sobre nós, nos ensina a ser compassivo, misericordioso, bondoso e agradável. Aí, no ambiente de trabalho, na escola, na sua família, com as suas vizinhas, no seu ambiente onde você está com pessoas. Então, quando você é cheio de Deus, dessa graça, que é o favor de Deus sobre nós, o favor de Deus, nós não merecíamos, mas é o favor de Deus, ele nos amou de tal maneira, ele nos amou primeiro. E quando você entende isso, quando nós entendemos isso, nós levamos essa paz, esse amor, esse renovo, essa alegria. Sabe quando a pessoa diz para você, fica mais um pouquinho? Porque quando você chega, algo novo acontece, porque você leva a presença de Deus. Você leva a presença de Deus. Como é bom quando você chega em alguns lugares e aquela pessoa suga as suas energias, no lado bom, não é verdade? Suga no sentido de querer aprender. Fala mais, fica mais. Ai, como eu estou aprendendo com você. Então você vai semeando ali naquele coração. E às vezes depois você sai e você diz, puxa, que cansaço, parece que eu não fui útil. Não, você foi muito útil, só que você não percebeu. Uma palavra pode mudar uma vida, uma palavra pode mudar uma situação, uma palavra pode até incomodar. Isso mesmo, isso mesmo. E Deus, ele revela para nós, ele mostra para nós. Porque até a nossa alegria, muitas vezes, incomoda situações. Porque a pessoa, ela quer contar um problema para você e ela quer que você chore junto, que você fique chorando. Não. Você vai estar tão bem naquele momento que você vai chorar depois, mas na hora você vai ter equilíbrio, domínio próprio, vai levar paz para aquele coração que precisa. Não é assim com seus filhos? Quando o seu bebê chora, você fica chorando junto? Quando o seu bebê chora, você fica igualzinho ele? Não, você tem que ter equilíbrio. Se você chorar junto, quando você leva o seu bebê para a escolinha, quando você leva a sua criança para a escola e ele chora no portão que ele não quer entrar, e você chora junto, a criança vai entender, esse lugar não é bom, esse lugar é ruim. Se até a mamãe está chorando, então eu quero ir embora, daí que ele chora mais. Então você vai dar o que para aquela criança? Equilíbrio. Você vai aprender, você vai ter muitos coleguinhas, amiguinhos, o pessoal é legal, você vai ter relacionamentos com criancinhas da sua idade. Você vai o quê? Incentivar aquela professora a ensinar as crianças. Você vai dar um abraço naquela professora. Você vai agradecer porque ela vai cuidar do seu filho. Não é assim? Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Quando você está cheio dele, ele diz depois, vai lá agora, esvazia e enche aquele coração. E você leva a boa semente. Leva a boa semente plantando em corações que um dia você também precisou e alguém semeou no seu coração. Alguém falou do amor do Pai para você e hoje você está fortalecido, fortalecida. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia muito frutífero, muito produtivo. Que você tenha um amor sobrenatural por vidas
pessoas que vão passar aí pela sua vida hoje, que vão passar pelo seu caminho hoje. E você vai saber que foi Deus que colocou, pastor Edson, aquela pessoa no seu caminho. Amém, amém, né? Que assim seja, né? Como tem gente nova nos ouvindo, que bom que você está com a gente, né? A gente deseja sempre novas conexões, é muito bom quando você tem essa mente aberta, assim, de fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, outras pessoas, estar em lugares que você nunca foi, poder ir, né? Isso é muito bacana, essa dinâmica, né? E às vezes você, até mesmo na cidade, né? Por exemplo, cidade grande, vou dar um exemplo, a gente mora em Curitiba, quem mora em Curitiba sabe, a cidade é grande, tem muitos pontos turísticos, mas às vezes a pessoa mora aqui há 20 anos, mas ela não teve nem vontade de visitar um outro bairro, ver, conhecer. E quem é de fora fala, se eu morasse em Curitiba, eu queria visitar todo aquele lugar bonito, né? E às vezes tem gente que mora aqui há muito tempo, conheci uma pessoa que morava aqui há 30 anos, né? E ela só conhecia o bairro dela. É inédito isso, mas tem muita gente, não é por causa que estava doente, é gente nova, mas é o corre-corre da vida. Vai trabalhar, vai para o trabalho, volta para casa. Vai para o trabalho, volta para casa, mas a pessoa não curte. Então é legal quando você pode saber viver a sua agenda e visualizar outras coisas, ver outras coisas, né? Importante, né? Não deixar virar uma rotina. Se aquele caminho, se aquela rua que você passa tem um buraco, tem uma situação complicada que atrasa, você vai trocar de rua. Talvez você chegue mais cedo e talvez você chegue depois. Mas você vai procurar um caminho melhor, não é verdade? Então você vai criando novos hábitos e você muda a sua trajetória e você vê ali, nossa, aqui tem uma escola, aqui tem um prédio, aqui construiu uma casa, aqui era um terreno, aqui tem uma escola, aqui tem uma empresa. Então o seu cérebro, ele precisa de coisas novas, diferentes, cores, principalmente cores. A criança, ela precisa de cores. Por que você pinta, desenha, brinca com a criança, compra brinquedos com cores? Porque ela vai tendo ali um conhecimento melhor, ela fixa melhor. Então, cuide aí da sua memória, cuide do seu coração, leia a palavra, adore ao Senhor, louve ao Senhor, aprenda a anotar, anote aquilo que Deus fala com você. Você vê uma frase em algum lugar, você anota, você tem que dar uma palestra, um seminário, uma pregação, você anota aquela frase, ela vai te ajudar lá na frente. O que Deus faz hoje, você só vai entender amanhã. Então Deus começa a te dar conexões, percepções diferentes. Então use os seus 5 sentidos. Ver, ouvir, sentir o cheiro, falar, tocar, pisar. Viva o seu momento, viva o seu hoje, viva o seu agora, viva o seu já. O eu sou está presente. O grande Deus, Ele quer que você traga a sua mente ao sabor daquele alimento de hoje, de agora, que você está saboreando, aquela palavra que você está refletindo nela, entendendo ela e depois praticar aquela palavra. Com conhecimento, com sabedoria, com entendimento. Pastor, eu não entendi. Eu vou ler de novo, eu não entendi. Eu vou ler novamente. Eu não entendi de manhã, não entendi à tarde, mas à noite eu vou meditar de novo e eu vou entender. Porque Deus vai falar no seu coração. Abra sua mente, abra o seu coração. Não resista. Não resista o poder de Deus. Ele vem para curar, para libertar, para quebrar cadeias, cadeados, correntes, que muitas vezes estão impregnadas, enxertadas no nosso coração. Medo, raiva, ódio, tristeza, angústia. São tantas emoções acumuladas que vão te adoecendo, que vão te paralisando, que vão te travando e não deixa você avançar. E não deixa você prosseguir. E não deixa você olhar para o alto, para a frente, para o foco, para a direção, juntamente com Deus. Porque Ele vai à sua frente. Ele vai na nossa frente, abrindo caminhos. Mas o passo eu tenho que dar. O passo você tem que dar. Dá um passo de fé hoje
e receba Jesus no seu coração como seu Senhor, Salvador, porque Ele é o seu médico, Ele é o seu advogado, Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o seu professor por excelência, Ele tem uma mesa preparada para nós, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar coisas grandes, não vai faltar coisas pequenas, mas você tem que estar à mesa para Ele servir. E você vai à mesa para servir. Então é melhor servir do que ser servido. É isso? Olha só. Então, quando você serve, você leva o alimento. Você leva o alimento e quem fica feliz não é quem se alimenta, é quem faz o alimento. Você faz aquele alimento com muita alegria, com muita dedicação. E aquela pessoa agradece as mãos que prepararam. Aquele que traz a mesa, não é verdade? Então Deus, Ele ama essas coisas simples. Deus não é complicado, o ser humano complica tudo. Deus é simples. Ele é simples, Ele é a própria bondade, Ele é a própria sabedoria. Você lê lá no livro de Provérbios, Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. Então, o filho, a filha, ele tem direito às promessas do pai. Ele tem direito às promessas do pai. Ele tem liberdade para falar com o pai. Por que você está tão preocupado em falar esse problema? Se ele é o Deus que resolve tudo, conte para ele onde está a sua dor. Pastor, o meu problema está no casamento. Como está difícil. Como está difícil suportar esse cônjuge, essa situação. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não compete, o amor não é invejoso, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Será que o problema é o outro? Ou sou eu que não entendo o outro e não estou bem para visualizar conforme o comportamento do outro, como o outro está se comportando? Aí você põe para fora o vício da pessoa e a pessoa junto. Não, a pessoa você põe para dentro, o vício você vai libertar. Tem que ter uma libertação e ela é de dentro para fora. Tem que querer ser liberto. Tem que querer mudar a rota. Tem que querer mudar o caminho. Tem que querer mudar o caminho. Você já viu uma criança quando você pega na mão dela e ela invoca que ela quer ir num lugar e ela te puxa e você fala, não, aqui não dá, tem muito carro nessa rua. E ela puxa você, ela não desiste. É incrível como Jesus nos compara às crianças, né? Vinde a mim todos os pequeninos, vinde a mim todos os cansados, vinde a mim, deixai vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança é assim. E o adulto, muitas vezes, ele não cresce, ele não evolui, ele é uma eterna criancinha, ela faz birrinha, ele para ali e ele não vai, e Jesus está ali todo dia, o Espírito Santo está ali todo dia, a palavra está ali, o louvor, o agindo Deus, quem impedirá, está ali todo dia, repete todo dia, mas não entra, e a Bíblia diz que não entra porque cai nos espinhos. Os espinhos são os problemas, as preocupações, as adversidades, a dívida, o desemprego, a dor. E a palavra não entra. Daí na segunda-feira tem espinho, na terça-feira tem pedra, na quarta-feira tem espinho de novo, na quinta-feira tem pedra, na sexta-feira tem espinhos com pedras. Aí no sábado não tem programa, mas na outra segunda você consegue limpar o caminho, limpar a terra, porque você passou um sábado, um domingo maravilhoso. Aí lá na terça-feira, você consegue entender, não é assim? Aí você perdoa, libera e a palavra entra e você diz, Pastor Edson, agora eu entendi. Quando você falou assim, vem os espinhos e depois eu ia acrescentar, depois vem as flores, as rosas. Não, demora. Demora? Demora. Tem gente que vem pedra todo dia, espinho todo dia, parece que nunca chega o florescer. Mora numa pedreira, né? Só pedra. Ah, pastor, a minha vida tá assim, faz 10 anos, faz 20 anos. Parece que não vai ter mais jeito. Eu já até me arrependi porque não estudei, porque não trabalhei, porque não mudei, porque não saí desse lugar. E daí vem a culpa. A pessoa se culpa porque ela já tem 40, 50, 60 e ela se culpa porque ela não fez. A Bíblia diz, o jovem no seu caminho, para que não venha os dias, ele tem ali
falta de alegria? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha nenhum contentamento. Tem aquela lembrança. Porque eu não casei, porque eu não tive filho, porque eu não mudei, porque eu não aceitei aquele emprego, porque eu não passei naquela entrevista. E ela fica, porque eu não casei com aquela pessoa. E vem a culpa. E ela fica remoendo aquela culpa, passando e vira ano. E ela fica remoendo aquela culpa. Ontem até eu estava conversando com uma pessoa e acabei dando uns conselhos, uma pessoa bem mais jovem que a gente, e eu pude, pela experiência que a gente tem, eu pude dar algumas dicas e eu percebi que ela se interessou muito no assunto e ela achou o máximo, porque é importante você que tem experiências com Deus, experiências de vida, né? Boas experiências, você repassar para os mais novos. Não quer dizer que eles vão seguir o mesmo caminho teu, mas é bacana. É muito bacana quando você tem uma história, todo mundo tem, você que está nos ouvindo aí, você tem uma história linda, maravilhosa, você tem que saber pegar essa história e conectá-la ela à Bíblia, a palavra de Deus, e você vai começar a contar algumas histórias, faça um resumo, né? Faça um compacto aí da sua vida, você vai ver, vai ajudar muita gente, porque contar a história dos outros é uma coisa, agora contar a sua história é outra coisa, né? Já elimina um grande caminho, você não precisa errar tanto, isso é sabedoria, O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele vê o outro errando e ele já aprende. A inteligência, você aprende com os seus erros. Mas a sabedoria é diferente. A sabedoria é diferente. Você vê o outro errando e você diz assim, nunca quero ser uma esposa como aquela mulher. Olha que feio, discutindo na fila do supermercado. Todo mundo está escutando ela brigando com aquele homem maravilhoso, lindo, cheiroso, perfumado, chique que está ali, olha. É um escândalo. Aí ela olha e fala, nunca eu quero ser uma esposa dessa. Tá rindo aí? Eu tô rindo porque quando você tá narrando essa história, parece que a mulher já falou assim, é que você não conhece ele. É que você não conhece como é difícil estar aqui, imaginar você e visualizar você e explicar isso para você. Então aquela menina cresce vendo aquelas brigas, intrigas e ela não quer casar, ela acha que todos os homens são iguais. E todas as mulheres são iguais e ela vai se tornar uma igual e ela se fecha para um relacionamento. E ela vai se ferindo, traumatizando e retraumatizando. Porque quando ela vê de novo e de novo e de novo, ela não está traumatizando, ela está retraumatizando. De novo, repetindo. Ela repete. Quem nunca brigou numa fila de supermercado? Quem nunca discutiu num ônibus? Quem nunca teve um descontentamento? Foi o lugar que era ali inapropriado. Era o lugar. Você pode conversar, você pode ter diálogo. Você pensa que a criança está dormindo, mas ela está ouvindo. Você pensa que a criança não viu, mas ela ouviu e ainda viu. E ela conta tudo isso depois lá na escolinha. Amém. Vamos fazer o seguinte, a gente começou... Hoje nós viemos para conversar aqui. É o seguinte, a gente começou a falar sobre ambiente, né? Ambiente, atmosfera, né? Que existe duas atmosferas. Existe estou questão da fé, né? A atmosfera da incredulidade, aquela pessoa que diz assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu estou quebrado, eu estou endividado, e ela fica naquilo, pode ser que ela até esteja falando uma verdade, mas nem toda verdade tem que ser falada nesse aspecto, porque é uma verdade que você vai ter que buscar solução. Então você pode estar passando por um momento difícil, mas você vai sair dessa, mas você tem que ter uma atmosfera da fé, a atmosfera da possibilidade, a atmosfera do recomeço, né? Porque quando você pensa assim, puxa, mas por que eu não fiz assim, não fiz assado? Bom, se não fez, o passado não volta mais. Então você tem que, eu sempre ensino assim, eu tenho que pegar como é que eu estou hoje e me recompor, tirar aprendizado daquilo que eu acertei, daquilo que eu errei, não errar mais, né? Então a gente tem que recomeçar. E o nosso Deus, ele é especialista, né, em fazer isso. Deus faz a parte dele, mas você tem que querer. E eu estava observando aqui na Bíblia, justamente sobre a questão de ambiente, né? Eu noto aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 15,
Quando Deus coloca ali no jardim do Éden para cultivar e guardar. Tá? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, verso 15. Olha só que interessante. Falando sobre ambiente, né? Ambiente. Não é meio ambiente, né? Mas o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha, o ambiente do seu coração, né? Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o cuidar. Lavrar e guardar, né? Lavrar. Quer dizer, então, Deus colocou o homem ali para fazer isso, para cuidar. Então, a Bíblia está nos ensinando que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar do planeta, como é o texto que eu acabei de ler aqui de Gênesis 2,15. Então, nós temos que entender que onde você está, cuide do seu ambiente. O primeiro ambiente que a gente quer retratar aqui é a questão da nossa mente, da nossa mentalidade. Porque se o ambiente está bonito, vamos supor que você gosta da casa que você mora, do escritório que você trabalha, da loja onde você trabalha, tem um ambiente físico aí. Existem outras pessoas com você. É uma coisa, um ambiente externo. Mas como é que está o teu ambiente interno, que está dentro de você? Porque se o teu ambiente interno não está limpo, não está resolvido, por mais que o ambiente externo pareça legal, pode ser um engano. Né? Você fingir ali que está tudo bem, que está tudo ok, mas dentro de você não está legal. Me veio à cabeça agora, isso veio espontâneo nesse momento, acredito que é o Espírito Santo que me faz lembrar, de um homem famoso. Ele era um soldado, ele é o chamado Naamã. Naamã está escrito em Reis, essa história linda. Naamã, ele era uma pessoa, um general, ele era uma pessoa de patente ali no exército, e ele era um homem respeitado. A Bíblia diz que o povo respeitava ele. Então era um homem respeitado, um homem bacana, legal e tudo mais. Só que quando ele chegava em casa, não é? Ao tirar a sua vestimenta, ele era leproso. Sim. Ele era leproso. Então, para o povo de fora, ele era respeitado. Em casa, ele tinha lepra. Você está entendendo? Então, trazendo para o campo da vida, do espiritual, às vezes externamente parece que está tudo bem. Mas quando a pessoa chega em casa, porque em casa você é o que você é na sua casa, né? No seu ambiente, no seu ambiente que você mora, onde você está ali. Então, você vai estar mais à vontade, vamos assim dizer. Então, Naamã tinha esse problema. Ele era um homem respeitado, mas ele era leproso. Conta-se a história, olha que interessante, que na casa dele tinha uma jovem, uma judia, né? E uma garota estava lá trabalhando para eles. E quando ela via aquela situação do seu patrão, vamos usar esse termo, né? O que acontece? Ela falou assim, olha, se ele conhecesse o profeta, se ele conhecesse o meu Deus, né? Então ela começou ali, vamos usar um termo da modernidade, como se ela estivesse evangelizando ali, vamos assim dizer, né? E naquela conversa vai, conversa vem, quem conhece a história de Naamã sabe que lá depois ele foi curado. Lembra que ele mergulhou 7 vezes, né? No Jordão? Então ele fora curado. Mas até aquele processo de cura foi algo diferente, que ele procura o homem de Deus e o homem de Deus fala, vai até lá no rio e mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Ele não gostou a princípio. A princípio ele se revoltou, talvez ele achou que o pessoal ia atender ele melhor, né? Com um protocolo mais caprichado ali, mas foi aquilo ali. E ele obedeceu, mesmo não querendo, mas ele foi lá, obedeceu e ele fora curado. Então a ênfase aqui é o seguinte, não precisa falar para ninguém, nem para nós, mas o que está dentro de você que você sabe. Porque eu acredito o seguinte, eu sei quando algo não está legal na minha vida. E tem coisas que eu não sei, porque é que Deus é que sabe tudo, né? Mas tem coisas que você sabe, não está legal. Então, qual é a área que você está, entre aspas, né? Leproso? Não estou falando da lepra na pele, uma doença, mas no sentido em alguma área. Será que é no casamento? Externamente, você se mostra como um casal quase perfeito, mas interiormente está tudo arrasado, né? Por exemplo, às vezes financeiramente, às vezes trabalho, negócios. Então, se tem um problema, nós vamos ter que achar uma solução. E essa solução vai depender de você que está me ouvindo. Porque cada um sabe onde está apertando o seu sapato. Não é assim que diz a história? Você sabe da realidade. Tem coisa que, por mais que você conte para alguém, mas só você está sentindo a dor daquele problema. Então, se nós estamos abordando esse tema, por que nós estamos abordando? Porque às vezes existem muitas pessoas que servem a Deus, vão numa igreja e tudo mais, mas continuam leprosos espiritualmente falando. Entendeu?
Então ela acostumou, né? Às vezes ir cultuar a Deus no local, né? Ela já se adaptou àquele modelo ali, mas ela não está bem. Ela não está legal. Então você tem que descobrir, meu amado, não é legal você levar uma vida se arrastando aí, tem que resolver essa parada aí dentro de você. Então o ambiente que eu estou falando aqui é interior. A prova disso que Jesus diz o seguinte, que a boca fala daquilo que está cheio o coração, que está dentro de você. Então se a pessoa fala um monte de coisa, saiu lá de dentro. Entendeu? E se ela estiver bem na carne mesmo, revoltada com a vida, vai falar coisas assim, misericórdia, que você vai até assustar. Não acredito que fulano está falando isso. Por quê? Está dentro dela. Está dentro daquela pessoa. Então tem questões espirituais, tem questões também, né, de temperamento, né, pastor? Tem a questão do temperamento. Mas também eu acredito que quando a pessoa ela tem a presença de Deus na vida dela, uma coisa interessante, é bom a gente deixar ele bem... Ele controla o seu temperamento. Ele não muda, mas ele ajuda, ele controla. O Espírito Santo está lá em Gálatas 5:22. O que eu preguei ontem já, né? Ontem eu falei, isso. Quem não ouviu, vai lá no canal. Anota lá. 1 hora pregando. Aliás, um abraço para todos os ouvintes. É forte. Que eu recebi, graças a Deus, não preciso ser elogiado, que eu sei quem eu sou. Mas há muitas pessoas que falam, pastor, que palavra sensacional, hein? Que mensagem poderosa. Eles não estavam elogiando eu, estavam falando da palavra. O importante é a palavra, não o pregador, a palavra. Então, gente lá de Brasília, gente aqui de Curitiba, várias pessoas, né? Eu li alguns comentários, né? Pessoas dizem, que palavra. Então, se você quer ouvir, eu já falei ontem, eu não vou repetir. Mas só para entender o seguinte, que você que está me ouvindo, nós temos que entender que a gente é gente. Nós somos humanos. Por mais santão que você seja, você erra, você falha. Então, vamos tirar toda a hipocrisia, porque no meio cristão tem muitos hipócritas. Né? Ele se passa aquela carapuça de um religioso, mas na casa dele é um Naamã, é um leproso. É aquele cara que às vezes na igreja ele dá glória a Deus e aleluia, e quem vê de fora e não conhece, meu Deus, é um santo homem de Deus. Mas em casa é um péssimo marido, é um péssimo pai. Então, essa área que nós falamos de comportamento não é uma mensagem pentecostal. Às vezes não sai muito glória, mas é necessário, é onde o povo de Deus, isso não é só o povo de Deus, é aquele que não acredita em Deus ou que não tem Jesus, é problema de relacionamento comportamental. O comportamento está tóxico, é um comportamento doentio, e não é uma doença física, às vezes é nas emoções, algum problema, e tem gente que está precisando de uma cura total. Então entenda, por mais que você fale, eu faço a coisa certa, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, eu amo minha família, tudo bem, mas entenda, não se passe como um super-homem, como se fosse a pessoa mais santa do mundo, que você não é, que eu não sou também. Você está entendendo? Então a gente está comentando isso aqui porque no Brasil hoje está uma polêmica enorme aí, né? Nas redes sociais e tanta coisa acontecendo, né? E alguns até, meu Deus, mas fulano de tal falou aquilo. Amado, é seres humanos. Você é humano também. Você também fala algumas coisas. Se gravasse, você também ia assustar. Tá entendendo o que eu estou falando? Você é inteligente, você pegou já, né? Pegou a revelação? Então é isso. Então, a Bíblia diz em Mateus 7, palavras de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então nós temos que entender que nós temos que se purificar por dentro. O Espírito Santo é que nos ajuda. E conforme você vai caminhando com Deus, vivendo a palavra, isso vai mudando. Então hoje é uma manhã, é um dia de cura no seu ser interior. Não conte pra gente, não precisa falar pra nós, pra ninguém. Mas pensa nisso aqui. Qual é a tua lepra na tua vida? Qual é a tua lepra? No contexto do passado, uma pessoa leprosa, dependendo ali do nível ali, ele nem se envolvia com a multidão. Ele não podia nem estar reunido com pessoas na sociedade. Existiam alguns locais que era ali um local que ficavam os leprosos e era necessário, como se fosse ali o sacerdote, diz a Bíblia, ele fazia uma análise, como se fosse um médico quando faz um exame na gente, para ver que nível que está aquela doença, qual que é o problema, ele vai tentar descobrir. Tanto é que Jesus, quando lembra da história dos 10 leprosos, eram 10 leprosos, viram Jesus à distância, né? E Jesus disse para os 10 leprosos, procure o sacerdote, vai lá, apresente uma oferta lá, vai lá falar com o sacerdote. E eles foram. Quando eles foram, antes de chegar lá no destino deles, lá que Jesus mandou eles irem, eles foram curados.
Os leprosos foram curados porque obedeceu. Jesus não os curou ali na hora. Falou, vá ao sacerdote. E eles foram para serem analisados e ali fazer algo ali que era necessário na época. E a caminho disso, eles recebem a cura. E daí ficou aquele famoso, né? De 10, apenas um voltou a falar com Jesus para agradecer. Jesus perguntou, não foram 10? Cadê os demais, né? Mas você veja bem, nessa hora a gente percebe que a minoria, né, tem gratidão e agradece, né? Mas enfim, mas o foco aqui é que os leprosos ficavam à distância, mas eles foram curados. Então, talvez você está com uma lepra, não é no sentido de uma doença na pele, certo? Mas em alguma área da tua vida, essa lepra, você está, tipo assim, externamente parece que você está bem, mas você está sofrendo internamente. Então, nós queremos orar por você, para você ser curado hoje, dessa lepra espiritual, física. E se alguém, quem sabe alguém até tem, hoje a lepra é falar de outro nome, né, se eu não me engano, né? Mas que a pessoa tem uma doença na pele, vamos orar. Se é o teu caso, talvez literalmente é. Vamos orar por cura divina. Nós oramos tanto por cura divina. Eu amo demais orar, porque Jesus falou que é pra gente fazer isso, né? Jesus falou, vá no meu nome, ore, cure os enfermos, expulse os demônios. Então o que a gente faz aqui é o que Jesus mandou a gente fazer, a gente está fazendo. Então, seja para cura divina, seja para uma cura emocional, ou seja, Jesus ele veio para curar. Jesus ele veio para salvar. A Bíblia diz assim que ele veio para salvar o que estava perdido. Então essa salvação é a vida espiritual da pessoa, a alma da pessoa se salva, é a cura divina, a libertação, sabe, um milagre. Então aproveite esse momento de instrução para você criar um novo ambiente, o ambiente da fé, o ambiente da possibilidade. Já se veja lá, já visualize lá. Diga, eu já estou curado, já estou empregado, já estou ali. Então, já se veja pelos olhos da fé e Deus vai direcionando os seus passos conforme você vai dando os seus passos de fé. Entendeu? Visualize. Aliás, há uma mulher na Bíblia também, nos evangelhos, que justamente ela sofria há 12 anos. No caso dela, ela tinha um fluxo ali de sangue lá, da hemorragia, né? É muito famoso esse texto. Não tem um pastor que acho que não falou sobre isso já, né? No mundo inteiro, né? Mas se está na Bíblia, tem que virar notícia para reverter em fé para você, né? Então aquela mulher sofria 12 anos. A Bíblia diz que ela tinha dinheiro e ela investiu o dinheiro que ela tinha nos médicos da época, mas que ia de mal a pior. Então ela procurou a medicina, isso é óbvio, né? Mas não teve solução. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Opa, coisa começou a mudar. Ela ouviu falar o quê? Que ele estava curando os cegos, os mudos, os surdos, paralíticos. A notícia estava correndo, né? Estava correndo de um lado para o outro. E ela ficou sabendo que ele estava por lá e falou, opa. Aí ela disse assim, olha, se eu tão somente tocar nas vestimentas, nas orlas das suas vestes, se eu chegar lá, se eu conseguir tocar, eu vou ser curada. Então ela já se viu tocando, ela já se viu curada e ela colocou isso na cabeça dela. Eu vou lá. Agora, as mulheres devem saber bem mais que a gente. Imagina uma pessoa que sofreu há 12 anos, perdeu muito sangue. A medicina da época não tinha capacidade para resolver o problema. E ela sofrendo. Você acha que ela estava tão animada assim fisicamente? Ela estava fraca. Mas na cabeça dela, ela se fortaleceu. Pera lá, eu vou chegar lá. Eu vou conseguir. Talvez ela pediu licença para licença para cá, até chegar lá. Mas conseguiu. Quando ela toca, estancou aquela hemorragia. Jesus já percebeu e falou, opa, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos disseram, mestre, quem te tocou? Tem um monte de gente tocando, mas vão saber. Tem muita gente tocando. Aí Jesus falou, não, mas alguém tocou diferente. Preste atenção nisso aqui, ó. Alguém tocou diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim. Porque ela trabalhou na sua mente. Se eu simplesmente tocar, primeiro ela internalizou a cura dentro dela. É impressionante porque você sabe o que essa mulher passou. Você sabe, você conhece o que é uma dor. Que você não pode, muitas vezes, compartilhar. E você tem que ficar ali remoendo você e Deus. E quando ela trabalha isso no seu coração, imediatamente ela toma uma posição, uma atitude. Então, primeiro você decide.
Depois, você internaliza na sua mente. E a consequência é dar o passo de fé. E quando ela dá o passo de fé, queridos, eu tive essa hemorragia há 5 anos. Eu fazia faculdade no sábado de manhã. É terrível você ter que pegar ônibus, você ter que andar a pé, você ter que sair no sol quente, ou você ter que sair num frio escaldante. E você ter uma atividade que você não pode cancelar. O nosso estúdio era ali embaixo. O nosso estúdio não era esse daqui. E eu vinha nas programações, mas eu não ficava em casa. Eu vinha pela fé. Jesus vai me curar, Jesus vai me curar, Jesus cura muitas mulheres hoje. E foi naqueles 5 anos, o ano mais profético de libertação que aconteceu aqui na Rádio Marumbi através das programações. As mulheres chegavam na igreja, elas falavam, pastora, foi expelido miomas, câncer, doenças malignas, enfermidades terríveis. As mulheres colocavam lenço em cima do rádio. Teve uma delas que ela pegou 3 ônibus para chegar na igreja para contar esse depoimento. Meu culto era 15 horas, ela chegou 5h30. Os 3 ônibus que ela pegou, bateu e ela chegou 5h30. Mas ela falou, mas eu vou contar, mas eu vou contar, mas eu vou contar. Foi de manhã, foi no programa que a pastora orou. E naquele ano, foi o ano que mais aconteceu curas, milagres, prodígios e maravilhas. Então, quando você passa por algo, você tem autoridade para orar por aquilo. Quando você passa por algo, você tem autoridade, experiência, revelação. O pastor Edson, ele ia no monte orar, ele levava os meus exames e ele ficava numa árvore lá naquele monte. A árvore era pequena, depois a árvore foi crescendo. Aquela árvore hoje é uma rocha. Ela continua lá no monte. E ele levava os meus exames e eu falava assim, eu não vou deixar de ir para a rádio. Eu vou para a rádio. E a Maria, que é a secretária até hoje, ela sabe dessa história, ela orava comigo. Então, quando você passa por algo, não adianta você se esconder, se trancar. Você tem que ir à luta, ir à batalha, guerrear, dominar o mal que tenta te dominar. Gerenciar essa dor que tenta te oprimir. Porque a dor, ela faz isso, ela te oprime, ela desestabiliza, ela deixa você desconfortável. E ela atrai os milagres de Deus. Então vai depender como você vai gerenciar esse seu conflito aí. Não contar o seu problema para as pessoas erradas, que não tem experiência, que não ora, que não tem entendimento, que não tem sabedoria. Então essa mulher, ela depois dessa hemorragia, ela teve uma anemia. E a anemia é terrível. Anemia, muitos morrem de anemia, sabia disso? Nós temos um caso na nossa família. Então a anemia, ela mata uma pessoa, o sangue vira água ali. Então essa mulher, ela estava muito debilitada. Eu tive essa anemia também. Então a anemia, ela deixa a pessoa frágil, fraca, muito sensível, muito debilitada. Então esse Jesus de ontem, de hoje, ele será eternamente, ele é real, ele é vivo, ele é poderoso. E ele cura você nessa manhã. Você fez exames, você fez muitos exames, você foi ao médico, ele não descobriu o que você tem. Eu atendi uma senhora essa semana que ela está com esse problema. E Deus está curando, libertando, restaurando, diminuindo, arrancando, estancando. Ele vai fazer o sobrenatural, porque você deu crédito à voz profética de Deus agindo e operando, e ele continua, ele cura lepra, ele cura enfermidade, psoríase, enfermidades na pele, no sangue, nos ossos, nos nervos, no músculo, no útero, no ovário, nas trompas, no coração, no pulmão, no rim. Você que está com problema no rim, começa a receber a água do Espírito que lava, que hidrata, que purifica, que renova a sua vida nesta manhã. Você que acorda de madrugada, parece que sugou as suas forças, as suas energias. Você não tem ânimo, você não tem coragem, você não tem disposição para trabalhar. Você já levanta cansado, cansada. Começa a receber alívio agora. Começa a receber renovo já, em nome de Jesus. A água do Espírito Santo lava.
purifica a nossa mente, o nosso coração, e ele te dá um órgão novo se for necessário. Ele arranca e ele coloca tudo novo, porque foi ele que te fez, foi ele que te criou, foi ele que gerou você lá na sua mãe. Então ele faz tudo novo, ele coloca um rim novo, ele coloca uma madre, um ventre novo, você pode gerar filhos. Ele arranca a esterilidade, ele estanca as hemorragias e ele faz o sobrenatural acontecer. Diga amém, eu recebo, eu tomo posse, Deus me ama e ele me cura nessa manhã. Ele me cura dessa dor, dessa enfermidade, dessa anemia, dessa pressão arterial desregulada. Um dia está alto, um dia está baixa. O seu organismo está fora do controle. E o médico não descobre, pastora. Eu fiz exame, o médico não descobre. O médico dos médicos entra em ação. Você que crê, pegue uma água. Pegue um copo com água. E essa água se torna um ponto de contato para eliminar as toxinas. E ela entra no seu organismo e ela vai onde ninguém vai. Ela chega onde ninguém chega. E Deus faz estancar, expelir pedras nos rins. Você que está com pedra nos rins, começa a declarar. Pega um copo com água e diga: eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que sara entra em ação na minha vida. Você precisa verbalizar. Verbalizar. Você tem que ouvir a sua voz. Verbalizar. Verbalizar. Ontem eu atendi uma senhora, ela disse: pastora, eu fico orando no meu cantinho bem baixinho, bem baixinho. Está errado. Eu quero falar mais alto, eu não consigo verbalizar. Então escreve, mas coloque para fora. Não guarde essas emoções, não fique segurando emoções, faz mal para você. Está acontecendo milagres. Sim, com certeza. Poderosos nessa Com hora. certeza. Para a gente orar, esse texto veio na minha cabeça agora muito forte. Gênesis, capítulo 25, verso 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Quem orou? O marido, o Isaac. Quem orou? Quem orou? Quem orou? Isaac. Maridão. Tá forte, hein? Tá vendo? Os casais não sabem o que tem, né? Tem poder aí, ó. E Isaac orou instantemente ao Senhor. Foi insistente ao Senhor. Por sua mulher, porquanto Rebeca, né? Rebeca era estéril, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, Sim. concebeu. Vou dar um conselho aqui para quem é casado e tem um marido, tem uma esposa. E os dois servem a Jesus. Vamos assim dizer que os dois estão na mesma fé. Vamos usar esse termo, na mesma fé. Então vocês têm um poder sobrenatural dentro de vocês. Então você tem que orar pela esposa. E a esposa orar pelo marido. É muito importante isso. Mas pastor, eu estou na fé, mas o meu marido ele acredita em Deus, mas não está na mesma fé. Então, ore por ele, da mesma forma. Ore por ele, abençoe a vida dele. Ore, abençoe. Porque, às vezes, alguns casais, cristãos principalmente, que os dois estão na mesma fé, eles não fazem isso, porque parece-me que em alguns casos, eles fazem para os outros, mas esquecem os da casa, né? Eles parece que estão assim parece que estão sem moral entre eles mesmos. É impressionante porque essa esposa, ela não se permite a atenção desse marido. Então ela julga. E quando você julga, o milagre não acontece. Como você disse ontem, o abraço cura. Sim. O cara nem abraça, quanto mais ora. Pastor, o meu marido nem chega perto, nem ora, nem abraça, não faz nada. Vai lá e você dá um abraço nele. Quebra essa barreira, querida. Não vai dormir na sala. Quebra essa barreira. Quebra essa barreira. Bem, hoje eu estou precisando de um abraço. Depois do abraço, ele vai orar. Então você tem que ter sabedoria. A mulher sábia de Provérbios 31:10, ela dá conselhos.
Mas para chegar nessa mulher aqui, nós estamos em desenvolvimento, em crescimento, em aprendizagem. Nós não sabemos tudo. Então você cria uma barreira. Você julga esse seu marido. Porque você é muito santa, né? Então você julga muito ele. Então quando você dá crédito, prepara uma mesa, faz algo que ele gosta, chama a atenção dele. Aí o milagre vai acontecer. Tá gostando, os maridão aí, tá gostando. Acredito que sim, né? Porque o abraço é forte. Não, inclusive, por exemplo, às vezes a pessoa que tem dificuldade de abraçar, às vezes ela cresceu numa cultura assim, meio de... Não me rele, não me toque. Não me rele, não me toque, grosseria, né? Estupidez, né? Então ela tá... Mas esse homem não é o seu pai, o seu avô que te tratou mal, o seu pai que te tratou mal. Esse homem é um homem carente que veio também de uma família sensível, com problemas. Então já passou, querida. É hora de restauração. É hora de flexibilidade, porque casamento é isso. Exatamente. Sabe o que vem na minha cabeça? Não faço ideia. Não, eu vou revelar aqui. Tipo assim, é que muitas pessoas, isso todo mundo tem. Talvez uns têm mais, outros têm um pouco menos, mas aquele desejo de receber um abraço amigo. Não estou falando de abraço de marido e mulher no sentido... mas um abraço de carinhoso, curativo, terapêutico, vamos usar essa palavra, né? Ou seja, mas é um abraço... É só para abraçar, em questão de 30 segundos, talvez 1 minuto. Fica quieto aí. Mas fica quieto, não abre a boca, senão você estraga esse abraço. É isso, é o recado Estraga direto. O abraço, isso. Estraga o abraço. Estraga o abraço ainda. Entendeu? É abraçar, sabe? Porque não quero te abraçar, já entra com estupidez. Então, por que muitos casais... Mas não pode abraçar na hora errada. Tem que ter a hora certa, o momento certo. Você quer abraçar a hora que ela está fazendo faxina, você quer abraçar a hora que a criança está chorando, você quer abraçar a hora que ela está chegando de um trabalho exaustivo. Então tem a hora, tem o tempo. Deus está te mostrando, Deus está te revelando já. Eu tô vendo um cenário aqui, ó. Eu tô vendo um cenário de famílias num aeroporto. Ou até mesmo numa rodoviária. Né? E ali você vai levar alguém que vai viajar. Seja passeio ou vai para casa dele em outra região do Brasil ou fora, né? No caso aí seria o avião, né? Mas vamos assim dizer, e você vai lá e dá aquele abraço de despedida. Mas o que o Espírito Santo está me inspirando a falar aqui, não é para você abraçar só quando você vai despedir de alguém que vai viajar e não vai voltar mais ou vai mudar de lugar, sei lá. É um abraço que é importante. É importante isso aqui, porque todo mundo tem carência. Claro que tem uns que tem até demais, então aí não é muito bom, mas tem que ter um equilíbrio em tudo isso, né? Então um abraço, você abraçar o teu filho. Eu quero dizer para você que é pai, você que é mãe, tem gente aqui que não está abraçando os seus filhos e os seus filhos estão morando com você. Não estou falando daqueles filhos que moram em outra cidade, está mais distante geograficamente, mas é necessário. As crianças estão querendo um abraço do pai. As crianças estão sendo ensinadas erradas. A mamãe quer ficar livre da criança, dá um celular, né, para ela ficar brincando no joguinho. Tá errado. Ela tá aprendendo errado. Hoje é comum muitos... Pega aí o celular só para... Não, tá errado. Cuide dos seus filhos, zele pelos seus filhos. Entendeu? Eu fui dar uma palestra esse domingo numa igreja sobre pais, né? E justamente aí teve um café, depois teve a minha ministração, as orações, e depois teve umas fotos ali, e uma pessoa, um pai conversando comigo, e daí a filhinha vinha com ele para tirar foto. Eu disse, irmão, dê atenção à tua filha. Ela quer tirar foto com você. A igreja tinha feito um painel para os pais tirarem foto com os filhos. Então, é tudo criança, a maioria que estava era criança. Falei, tire, depois você conversa comigo. Aí o pai foi lá tirar foto com a criança. Porque a criança queria a atenção do pai. Então tem gente que não se toca. Então você tem que cuidar da criançada. Porque se um pai ou uma mãe não abraça o seu filho, talvez lá na porta da escola vai ter alguém perigoso querendo abraçá-la, com outras intenções. É isso que eu estou te ensinando, eu sei o que eu estou falando. E quem está do outro lado é um povo inteligente, sabe o que nós estamos falando aqui. Entendeu? Sem dar detalhes, mas você é inteligente. Então você tem que abraçar, dar aquele abraço de carinho, né? Expressar o seu amor pelo seu filho, né? Vai para a escola, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Ou quando as crianças menorzinhas, que a mãe ou o pai leva até na escola, na porta da escola, uns vão para a creche, né? Então leva lá, abençoe, ore, abençoe. Gente, é isso. Vigia, minha gente. Acorda, Brasil. Acorda, família. Eclesiastes 3 diz isso. Há tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Então, tem pessoas que você tem que abraçar, tem pessoas que você tem que afastar.
de abraçar. Eu quero encerrar, o tempo está curto hoje. Queridos, é muito forte. Você que lê Bíblia, você que sabe o que Jesus ensinou. Nós estamos falhando com a nossa geração. Nós estamos falhando com a nossa geração. Então, tudo isso exige tempo, renúncia, flexibilidade. Anote essa palavra, tempo. Há tempo para todas as coisas. Existe um tempo. E o tempo, ele não volta. Ele não volta. Depois você quer abraçar aquele jovem de 40, 50 anos que não deu certo na vida, ele não vai te procurar mais. Não volta. Aquele tempo não volta. É incrível como a sociedade, ela falha. Porque ela não quer deixar esse tempo. Ela não quer deixar esse tempo que ela está vivendo para voltar e descer o nível com a criança. É por isso que quando houve aquele isolamento obrigatório, muitos se afastaram. Você tem que entender, irmão, que você tem que ter. Aquilo foi uma parte daquilo ali, foi uma coisa assim justamente para distanciar as pessoas. E Deus não quer isso, não. Eu tenho que orar, porque já acabou o tempo. Gente, é o seguinte, pessoal, nós estamos precisando urgentemente da ajuda dos nossos agentes de Deus. Primeiro, eu quero agradecer aqueles que já semeiam no Agindo Deus. Essa programação de 1h30 que nós temos aqui de segunda a sexta é mantido por vocês, que semeiam uma oferta, pessoal. Quero deixar bem claro, nós não temos recurso de lugar nenhum. É os ouvintes. Então, se você não pare, meu irmão. Nem que tiver que diminuir o valor do tijolinho, mas não deixa de semear, porque realmente esse mês de agosto está uma batalha muito grande, mas eu sei que a vitória é certa a partir de agora, em nome de Jesus. E se você se sente parte e quer ajudar, entre em contato com a gente, pega o Pix do Agindo Deus. Aliás, tem um Pix, é o nosso celular, pessoal, 41 99615 5162. Você tem o nosso número no seu celular? 41 99615 5162. Esse é um Pix que vai sair lá, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Tá? Você que deposita pelo Pix do CNPJ ou do e-mail, são 3 Pix. Então todos eles têm que estar lá, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Ajude aí, 1 minuto para orar. Essa oração vai ser curta, mas vai ser poderosa. Clarence Williams, obrigado, querido, pela mensagem. Vamos orar, pastora. Pai, te agradecemos nesta manhã pelos milagres que já aconteceram nesses lugares, nessas cidades, nesses países, nessa nação, no nosso Brasil, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus agindo e operando. Pai, vai de encontro a essa necessidade, vai de encontro a este ouvinte que nos ouve hoje pela primeira vez, esses que já são da família Agindo Deus Quem Impedirá, que são colunas, agentes de Deus, intercessores, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade e têm sido os nossos intercessores. Prospera. Edifica as muralhas, Pai, arranca as enfermidades e que eles sejam testemunhos dia após dia, divulgando essa programação e sarando outras pessoas, liberando bênçãos para outras famílias. Abençoa o desempregado, abençoa esse que precisa de uma porta de trabalho hoje, Pai, que ele seja visitado e surpreendido. Visita esta água, que ela seja um ponto de contato, que venha eliminar e expelir todas as doenças, enfermidades e toxinas, inflamações, em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e pedimos a bênção da bênção financeira, Pai, para todos os teus filhos e filhas, sim, trabalhadores, aposentados, Jesus, empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe as finanças de cada pessoa, de cada ouvinte e da nação brasileira. E pedimos a cura, a libertação e a restauração desta família e deste lar, e haja paz e prosperidade e abundância de alegria do Senhor nesta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.